Nós estamos vivendo esses últimos dias que Jesus ele declara. Nós estamos vivendo os últimos dias que Paulo fala a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 3 verso 1. Nós estamos vivendo esse tempo de um afastamento. Paulo em 2 Timóteo capítulo 3 verso 1, ele diz assim: saiba que nos últimos dias haverão tempos difíceis. E nós já vivemos esses tempos difíceis. Paulo continua dizendo: porque as pessoas serão amantes de si mesmas, elas amarão mais ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais, serão ingratas e profanas. Elas terão afeição, elas não terão afeição, carinho, nem perdoarão, caluniarão uns aos outros e não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom. Nós vivemos isso. Trairão os amigos, serão imprudentes, cheias de si mesmos, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão apenas religiosas, apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim, Timóteo. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram à casa alheia e conquistam a confiança. E ele vai continuar dizendo sobre esses últimos dias de um afastamento e uma desconexão de Deus. E é exatamente isso que nós vivemos hoje, Ademir. Uma igreja que ela está, e quando eu estou falando dessa maldade, não estou falando nem da maldade que está lá fora, eu estou falando de uma maldade que ela já está dentro da igreja. Uma igreja, porque a igreja somos nós, não é um prédio. E uma igreja que ela está se afastando, se desconectando de Deus e não está se dando conta disso. Uma igreja que ela está esfriando, ou seja, a luz de Cristo na sua vida está apagando, porque não tem óleo na sua lamparina. Paulo diz assim: não apagueis o Espírito que há em vós, é o Espírito de Deus que habita em mim e você, amém, queridos? Quando nós nascemos de novo, ao reconhecermos Jesus como Salvador, o Espírito adormecido foi recriado, nós nascemos de novo, o Espírito Santo passou a habitar em nós, amém, queridos? Só que para ele manter essa chama acesa, nós precisamos estar colocando azeite constantemente, mas esse azeite está acabando, a chama está apagando, e nós estamos literalmente como igreja esfriando e não estamos dando conta. Quais são as duas principais verdades, Erickson, sobre a frieza? A primeira verdade que nós encontramos quando falamos desse assunto é que a frieza espiritual, ela é pecado. Essa desconexão, esse afastamento de Deus, que é o simbolismo, da frieza, é pecado. Se desconectar de Deus é pecado. Pastor, me diz onde está isso. Vai comigo, por gentileza, Apocalipse capítulo 2 verso 2. Aqui nós encontramos, Kelly, Jesus falando às 7 igrejas do Apocalipse. Cada igreja, igrejas fundadas por Paulo, diga-se de passagem, com o seu pastor, Jesus trouxe uma direção. E essa igreja em especial, nós vemos Jesus trazendo uma direção no início agradável. Olha o que diz o texto: sei de tudo que você faz. Isso para o anjo da igreja, a estrela da igreja, o pastor da igreja, ele apresenta como estrela, como anjo da igreja. Vi seu trabalho árduo, vi sua perseverança. Sei que você não tolera os perversos. Sei que você examina as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são. E sei que você descobriu que são mentirosos. Sei que você sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. As coisas que Jesus falou aqui são boas ou ruins para esse pastor? Boas. Ele está dizendo assim: uau, você foi o cara no que você fez. Agora continua o próximo. Contudo, dá medo, reza, quando ele fala contudo. Mas, entretanto, porém, ele diz: contudo, tenho algo contra você. Em algumas versões diz: tenho uma queixa contra você. E agora ele vai falar da queixa. Ele diz: você fez tudo bem, porém chegou em algum momento, você abandonou o primeiro amor. Não adianta você ter feito muita coisa da forma correta, você ter servido muito o reino, você ter aplicado muito a sua vida, se em algum momento você se desconectou. A frieza, ela é pecado e ela é destrutiva. Ele diz: contudo, mesmo depois de tudo que você fez, ele diz: você abandonou o primeiro amor. E ele diz: volte logo onde você caiu, arrependa-se. Se ele fala de arrependimento, significa que tem pecado, sim ou não, gente? Se tem arrependimento, tem pecado. Arrependimento não é o quanto eu choro pelo que eu fiz. Arrependimento é o quanto eu estou disposto a mudar. Ele dizendo assim: mude, volte àquele lugar que você caiu, arrependa-se, volte a praticar as obras do início que você praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o candelabro. Ele está dizendo para um pastor: eu tirarei o candeeiro. O candelabro significa a igreja desse pastor. Eu vou tirar a obra que eu te dei.
eu tirarei. Então, em primeiro lugar, a primeira verdade sobre o esfriamento, Jean, o esfriamento é um pecado e precisa de arrependimento. Deus tem falado comigo há uns 15 dias a trazer uma mensagem para a igreja: acorda tu que dormes. Acorda, igreja. A primeira verdade, o esfriamento, a desconexão é um pecado, precisa de arrependimento. A segunda verdade, Gerson, sobre o esfriamento espiritual é que, infelizmente, quando ele começa a acontecer, nós não damos conta que a frieza espiritual ela tem o mesmo papel. Se você não sair de um lugar onde estava muito quente para um muito frio e sentir essa diferença de uma hora para outra, você simplesmente vai se desconectando de Deus e você vai se acostumando. E esse talvez tenha sido, Dani, o problema da igreja de Cristo. Uma igreja que está gelando, uma igreja que está esfriando, e ela não está dando conta disso. E quando vamos dar conta disso? Quando nós chegamos na parte mais perigosa do frio. O extremo do perigo ao frio são as condições de hipotermia. A pessoa está tão acostumada com o frio, tão acostumada, que de repente o seu organismo ele literalmente começa a parar e pode levar à morte. E a frieza espiritual, Mari, ela vai nos levar, Sandra, a este lugar de morte espiritual. É por isso que Jesus diz: acorda tu que dormes. Ele tem nos chamado, porque a morte espiritual de um crente nunca vai beneficiar o reino de Deus, mas sim vai povoar o inferno. Porque um crente morto espiritualmente, ele vai estar condenado, e Deus não te colocou nessa terra para a condenação do inferno. A Bíblia diz: o inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. Quem está indo para lá é porque infelizmente tem escolhido, e a frieza espiritual ela tem desconectado muita gente. O primeiro sinal da frieza espiritual: nós começamos a fazer automaticamente tudo que se trata da nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus. Mas o primeiro sinal da frieza espiritual é um relacionamento com Deus mecânico. É uma vida espiritual mecânica. A pessoa ela tem uma rotina de um relacionamento. Pastor, e aquele que não tem a rotina? Está gelado já. Eu estou falando daquele que tem, imagine aquele que não tem. É aquele que tem uma vida de oração diária, é aquele que tem uma vida de devocional diária, é aquele que tem uma vida de relacionamento com Deus diário, e de repente aquilo começa a se tornar mecânico. Ele começa a vir para o culto não porque ele quer adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, porque o seu espírito está sedento da presença de Deus, mas ele vem por uma questão mecânica, automática. Ele não levanta as mãos na hora do louvor porque ele quer expressar o louvor. Ele levanta a mão porque a Iva falou: levante a sua mão, igreja. E nós, ministros de louvor, nos tornamos verdadeiros locutores de rodeio. O culto é automático, o louvor é automático, fechar os olhos é automático. Tudo se torna mecânico. Tudo saiu daquilo que era do seu coração e entrou apenas numa rotina. De forma mecânica o culto começa a acontecer. O corpo está presente, mas a mente já não está mais ali. Cuidado quando o seu culto, cuidado quando o seu louvor, cuidado com o seu tempo com Deus se tornar mecânico. Você começa a fazer o devocional, mas já nem está prestando atenção mais. O princípio já é automático. O caráter de Deus é automático. Ele faz por fazer, ele faz sua oração por fazer, e ele já não presta mais atenção naquilo que Deus está falando. O primeiro passo, o primeiro sinal da frieza espiritual é a automação espiritual. Segundo sinal, que eu estou vivendo uma frieza espiritual: se perde a vontade de cultuar a Deus, de orar e ler a Bíblia. Começa a se perder essa vontade. Parece que tudo é mais importante do que a oração. Na frente do Reels, fica até 1h da manhã. Abriu a Bíblia, dá um sono do Satanás. Cuidado, frieza espiritual, e a gente não está dando conta. O nosso culto a Deus, coloque amor nas minhas palavras, não pode ser feito por medo ou por obrigação. O culto a Deus tem que ser por amor. Você se apaixonou, você não tinha uma vontade doida de estar com essa pessoa? Você não via a hora de encontrar? Assim deve ser com Deus. Sabe o que ele diz assim: perdeu o primeiro amor? É quando a gente desconectou. Está
frio, eu não vou no culto hoje. Tá calor, vai estar muito quente, não vou no culto hoje. Ou o sol ainda está alto, rapaz, eu vou no parque. Não tem mais prazer. Será que não estamos perdendo esse primeiro amor? Jesus, ele diz assim: contudo, o que eu tenho contra você é que você perdeu o seu primeiro amor. Põe a mão no seu peito e diz assim: Jesus, me permita apaixonar novamente pelo Senhor. Porque quando você está apaixonado, mais do que isso, quando você ama, não tem custo o que você vai fazer. A frieza, infelizmente, ela faz com que nós percamos a vontade daquilo que nos aproxima do Senhor. As 3 principais disciplinas espirituais: cultuar a Deus, orar e ler a Bíblia. Quando eu cultuo a Deus, eu revelo o meu coração. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu ouço Deus falando. Isso já começa a não se tornar mais importante. Não quero mais me aproximar do Senhor. Isso, quando eu cultuo, quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, é o azeite que eu coloco na lamparina para ela se manter acesa. Se eu perder a vontade disso, eu perco o azeite, vou apagar a luz. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro sinal que nós encontramos de uma frieza espiritual: já não sente mais a presença do Espírito Santo no seu tempo de devoção, no seu tempo de culto, no seu tempo de adoração. Quando eu começo a esfriar, além de eu perder a vontade de estar com Deus, quando eu estou, é como se não estivesse. O culto está acontecendo, o louvor está acontecendo, a canção diz: poderoso o seu nome é, meus lábios estão cantando, poderoso o seu nome é, a minha mente está: será que eu desliguei a chaleira? A minha boca está cantando, maravilhoso é o Senhor, a minha mente está: nossa, o estacionamento está escuro hoje, passou um caminhão, vamos contar quantos passaram até agora? Já começa a perder a conexão. Quem está me entendendo, diga amém. Não sente mais a presença de Deus, já não tem mais aquele mover. O louvor, que é essa expressão externa para colocar para fora e te levar ao lugar de adoração, ela já começa a não gerar mais esse sentimento de relacionamento. Não tem mais uma emoção na presença dele. As lágrimas já não rolam mais no momento da adoração. Não tem mais aquele quebrantamento, não tem mais aquele arrependimento. Como eu falei, o mecânico agora, ele começa a nos levar a um lugar de afastamento. Cuidado. Quarto sinal: no culto, já não consegue mais se conectar a Deus. Tudo rouba atenção. Corpo dentro, mente fora. O culto está acontecendo e você está olhando no relógio falando: será que vai acabar logo? Jesus, falta 10, falta 5, falta 3. Começa a entrar num lugar de contagem regressiva. Diga misericórdia, Jesus. Tudo chama atenção. Existe uma agitação interna e a pessoa começa a pegar o celular e ela começa a olhar as mensagens. De repente ela já perde até a sua conexão e ela já está rodando Reels no Instagram, ela já está vendo publicações no Facebook. Desconectou. Não tem mais um relacionamento. Sabe aquele casal que você entra no restaurante, cada um está com o seu celular e eles ficam 1h30 frente ao outro e pouquíssimas conversas acontecem? Sabe o que é isso? Um esfriamento do matrimônio. Esse casamento está acabando e eles não deram conta. Você sabia que a pandemia gerou o maior índice de divórcios no mundo de todo o tempo da história? Por quê? Porque enquanto os casais estavam na sua rotina e não ficavam juntos, eles não se davam conta. Quando eles tiveram que ficar juntos, eles descobriram que não se conheciam mais, não se conectavam mais, não se relacionavam mais. Não tem mais o que conversar. Se eu não tenho o que conversar com a minha esposa, meu casamento tem algum problema. Se não tem mais conversa no meu relacionamento com os filhos, não tem mais conexão. E se essa conversa acabou com Deus, eu não tenho mais relacionamento com Deus. No culto não se consegue mais essa conexão. Tudo começa a roubar a atenção. Mas quando você vem para a presença dele, você tem que ficar na presença dele. Posso ouvir um amém? Tem que ficar na presença dele. Desconecta. Nós precisamos desenvolver um hábito. Entrou na presença de Deus, modo avião no celular. Uma das ferramentas que o inferno mais tem usado para roubar a nossa atenção chama-se celular.
E quando, Hipólito, nós chegamos num ambiente onde a gente para, não sei se você, talvez você é agitado como eu sou um cara agitado na minha mente, eu acho que vocês não notaram isso ainda, né? Quando eu paro, por exemplo, dormir, eu preciso de 45, 50 minutos para poder pegar no sono. Eu posso estar cansado, porque a mente ela começa a processar o que eu não fiz no dia, quem eu não respondi, e olha que tem muita gente que eu não respondo, isso dos que eu vi, os que eu não vi, o que eu não consegui chegar, o resultado que eu não fui, as ideias começam a chegar, porque a mente está agitada atendendo gente, eu não paro. A hora que eu paro, a ideia começa a se organizar, e eu preciso daquele tempo, colocar a mente no lugar. Agora, quando você chega na igreja, a ideia é você focar no relacionamento com Deus, sim ou não? E tem gente que na mente agitada agora ele quer colocar as coisas no lugar. É na hora do culto que ele vai fazer as contas do mês, o seu orçamento doméstico, responder uns e-mails, e ele perdeu o culto. Aí os primeiros 15 minutos da mensagem, ele colocou a sua mente em outro lugar, ele não consegue pegar o restante do que Deus falou. Quem me entende, diga amém. É esse lugar que eu e você precisamos sair. Quinto sinal, a quinta fase, começa a se sentir atraído pelas coisas do mundo e pelo pecado. Quando a pessoa passou pela fase de não conseguir se conectar a Deus, a próxima fase é que o mundo começa a chamar a atenção. O pecado começa a ser atrativo, começa a se sentir muito prazer mais no mundo do que em Deus. Se o seu coração ele se sente muito mais atraído pelas coisas do mundo, cuidado, a Bíblia diz: aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. A atração pelos prazeres do mundo, as publicações, os vídeos, as piadas, as músicas, tudo isso começa a atrair. Quando começa a entrar nesse lugar, o afastamento de Deus começa a ficar evidente. Parece que faltar uma semana no culto não vai fazer a diferença, mas se for 2 também não vai fazer a diferença. Ora, eu faço o meu culto em casa, não perde tempo com isso não. Se a igreja não fosse um lugar importante para a vida do cristão, Jesus não teria nos ensinado isso, Paulo não teria morrido pela igreja, os apóstolos de Jesus não teriam colocado a vida deles nesse lugar. O meu culto é para Deus, então vamos cultuar a Deus. Não, eu vou fazer um culto online. Será que você consegue? Às vezes você chega aqui angustiado, irritado, oprimido, desconectado, mas quando você entra nessa atmosfera de louvor, de adoração, aquela opressão começa a ir embora, amém, queridos? Aquela angústia começa a ir embora, amém, queridos? De repente o seu coração começa a se voltar aquilo que Deus tem a ministrar a você, a palavra parece que é só você e Deus. Uau! Esse é o culto para Deus. E o diabo quer te roubar exatamente nisso. Então ele vai começar a te atrair. Cuidado quando as piadas profanas contra Jesus, contra a igreja começam a ser engraçadas. Cuidado quando as músicas profanas elas começam a se tornar interessantes. Cuidado com as roupas sensuais para homens e para mulheres começam a ser muito interessantes. Talvez você foi fisgado por essa atração. Sexta fase, querer ser e agir como aqueles que não conhecem a Deus. Sua influência deixa de ser Jesus e aqueles que seguem a Jesus, e a sua influência começa a ser o mundo. Você começa a agir como eles agem, falar como eles falam, responder como eles respondem. Sétima fase, tudo que tem a ver com a fé começa a se tornar enfadonho, cansativo. Tudo que tem a ver com a fé, com a vida cristã, com a palavra de Deus, ela começa a ser chata. Já não te tem atração mais por Deus, a atração já está no mundo. Oitava fase, a pessoa lamenta não sentir mais a presença de Deus, mas já não tem forças para buscá-lo. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas longe da casa dele, longe da presença dele, longe das escrituras sagradas, longe da oração, já não incomodam mais. Ele já não sente mais aquele vazio quando ele não vem cultuar a Deus. Ele já não consegue mais sentir a sua alma pesada quando ele não leu a Bíblia pela manhã e não fez seu devocional. Ele já entrou no automático da sua vida secular. E a última fase, a pessoa se torna obstinada, o coração começa a se tornar endurecido, já não aceita mais o confronto. Quando ele vem à igreja, tudo se torna uma crítica. Tudo que trata de Deus para ele incomoda. Tudo que se fala da Bíblia para ele é religiosidade demais, é fanatismo demais. O próximo passo, hipotermia espiritual.
Desconectou. E o próximo passo é a morte. Paulo diz: não deixem o espírito que está em vós se apagar. Põe azeite nessa lamparina. Lucas capítulo 24, verso 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. Olha para mim, qual dia? Lucas 24 vai falar do dia da ressurreição de Jesus. O verso 1 fala das mulheres chegando ao túmulo de Jesus domingo pela manhã, para continuarem o embalsamento do seu corpo, que não pôde ser feito na sexta-feira, que nós chamamos de sexta-feira da paixão, porque começava o Shabat, 18 horas. Então Jesus ele é colocado dentro da sepultura, envolto num lençol, e eles se programaram para domingo de manhã, quando finalizasse o Shabat, terminarem esse processo de embalsamento. Quando as mulheres chegaram, a pedra estava removida, os selos estavam arrebentados, as cordas arrebentadas, e o corpo de Jesus não estava lá. Não estava lá. Diga comigo, ele ressuscitou. E mais do que o corpo não estar, um anjo estava sentado sobre a pedra e falou: por que o procuram aqui? Ele não está mais aqui. Vocês não lembram que ele falou que no terceiro dia ele iria ressuscitar? Dá uma glória a Deus. Então aquelas mulheres voltam e falam para os discípulos: ele ressuscitou conforme ele falou. Há um alvoroço, os discípulos correm até o túmulo, não encontram, vendo tudo o que está acontecendo, toda aquela situação. E 2, acredito que não eram dos 12, mas dos 70. Eles estão no caminho de Emaús, entre Jerusalém, mas o coração deles está entristecido. Preste atenção, Jesus já tinha morrido há 3 dias, nem era 3 dias completos como na nossa visão. Na nossa visão, 3 dias seria: ele morre na sexta de manhãzinho, passa o sábado, domingo, segunda-feira 3 dias, mas para eles era no terceiro dia. Se a gente for colocar no nosso cronos mesmo, dava um pouquinho mais de 24 horas. Esses homens já estavam desconectados, eles já tinham esfriado. E Jesus começa a caminhar com eles, ao lado deles. No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Porém os olhos deles estavam como impedidos de reconhecê-lo. Sabe como eu consigo compreender a minha frieza espiritual? Quando Deus está no ambiente e eu não o vejo. Quando a presença dele é no ambiente e eu não a sinto. Quem está entendendo? Diga amém. Só faziam 3 dias e aqueles homens, Viviane, já tinham desconectado, esfriaram, um iceberg. Então ele lhes perguntou: sobre o que estão tanto vocês debatem enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Quem está desconectado, o seu rosto fica entristecido mesmo. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram a Jesus de Nazaré. Eles falavam com ele, mas não, Nani, reconheceram. As coisas sobre Jesus de Nazaré, responderam. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e aos olhos do povo. Os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo. Voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido, que viram anjos, que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver se era de fato. Tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Sabe o outro sinal de esfriamento? Começa a não acreditar mais. Ouve, mas não acredita. Desconexão. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu para os escritos de Moisés e dos profetas, explicando as Escrituras que diziam a respeito dele. Ei, não foi uma conversa de 5 minutos, eles passaram horas com Jesus. 11 quilômetros de caminhada, mais talvez uma parada numa esquina ou outra, para ele poder passar pelos escritos de Moisés e de Isaías. Eu vou colocar para vocês pelo menos 2 horas ao lado de Jesus, ao lado daqueles que eles chamavam de mestre e não reconheceram, desconectaram. Tem gente que está dizendo: pastor, eu quero ouvir Deus, mas Deus não fala comigo. Será que Ele não fala comigo ou você desconectou e não consegue ouvi-lo? Esfriamento espiritual. Então, continuando o texto,
Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguisse viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. Então Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e eles os reconheceram.